Sejam bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast. Estamos aqui hoje com o Dr. Anderson Maruí. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Dr. Sidney, mais uma vez. Tudo bem, Moisés? Tudo mais jóia. um episódio aqui do Líder Medcast. Então, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativa o sininho, curte, comenta, que é isso que faz com que a gente possa continuar aqui existindo, trazendo a você que está ouvindo informação boa, de qualidade, com profissionais de altíssimo nível. Não pare de assistir, porque durante esse nosso programa, nesse episódio, a gente vai falar bastante coisa legal. Então, para você fechar o teu raciocínio, tem que assistir até o final, tá bom? Compartilha com quem você sabe que gosta do assunto. Hoje a gente vai ter um tema aqui diferente. A gente vai falar hoje vida do médico. Em geral, a gente fala assuntos mais técnicos, né? Hoje vai ser um assunto mais filosófico e técnico também, não deixa de ser. Estamos aqui hoje com a presença do grande Anderson Maruí, meu colega de faculdade. Um prazer te ter aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Anestesista, diretor técnico da Unitar Anestesia. Já foi chefe de residências médicas, onde se formam especialistas na área, né? E tem aí esse gabarito todo, por isso que a gente escolheu o Anderson, para que fale sobre essa carreira. Então, ele vai falar sobre a carreira dele, eu também vou falar um pouquinho sobre a minha, afinal, vida de médico foi a nossa vida. Grande Anderson, obrigado por ter aceitado. Muito obrigado a você pelo convite, obrigado Sidney, Moisés, a produção toda. Queria, em primeiro lugar, parabenizar o canal. Eu já pude assistir a alguns episódios. É espetacular ter alguém que se dedica a trazer informação de qualidade. Numa época em que a internet traz um monte de coisas boas e ruins, é difícil a gente saber de onde pegar as informações, né? E vocês trazem, já vi a lista de convidados, alguns eu conheço pessoalmente, então a gente sabe que tem muita credibilidade, e isso é muito legal para a população em geral. Então, parabéns por tudo. Me senti à vontade para querer falar um pouquinho da vida de médico, claro. Primeiro porque eu sou médico, né? Então, assim, todos nós vivemos cada um a sua realidade, mas eu trabalhei de várias formas, né? Trabalhei como clínico antes de fazer a residência, porque eu estava no exército, então, assim, trabalhei em vários modelos, fui concursado do Estado, tenho a minha empresa, trabalhei como freelancer, pessoa física. Então, eu tenho uma certa vivência na área médica e achei bacana poder falar desse tema e compartilhar um pouquinho com quem tem esse interesse. Dessa carreira, dessa construção que a gente vai tendo. Legal, seja bem-vindo, doutor. Isso aí. Nos conte um pouco mais, justamente dessa sua fala, da experiência de atuar na medicina nos diversos tipos de entrega do serviço. Tanto como CLT, até mesmo no Exército, que atuou durante um tempo, como pessoa física, como pessoa jurídica, como que foi a experiência nesse... Na verdade, assim, a gente termina a faculdade, né, e na maioria das faculdades a gente acaba não trabalhando, né? O médico, ele normalmente vem de uma vida estudantil bem puxada, né? Ele vai se dedicando a esse projeto, e isso acaba fazendo com que poucos tenham tido a possibilidade de trabalhar antes da faculdade. Só para todo mundo entender, né? São 6 anos, né? E não existe negócio de mínimo. São 6 anos e de estudo integral, né? Manhã, tarde, e ainda tem os plantões, final de semana. Então não é porque... Até é possível desenvolver alguma atividade à noite, eventualmente, mas em geral é quase impossível, porque a faculdade, a dedicação é integral. Essa é a fala que a gente está... Em todas as faculdades, integral, manhã, tarde... Manhã e tarde, né? E ainda normalmente você leva coisas para estudar, trabalhos. Sim. Então, assim, é um curso puxado, mas mesmo antes disso, normalmente as pessoas, ou como o vestibular sempre foi muito difícil, né? Principalmente antes da proliferação das vagas de medicina, o estudante tinha que se dedicar vários anos, né? Num estudo sério, focado. Então, também para fazer uma atividade paga, remunerada, era bem difícil. Então, normalmente, o aluno de medicina em geral, né, ele nunca trabalhou, e aí ele se forma no 6º ano, e aí ele vê ali, ele recebe o CRM dele, e ele vai se propor a trabalhar. E aí que é a grande dificuldade, porque por um lado, né, as escolas médicas, elas te preparam, te dão uma visão geral, mas não aprofundada a ponto de você atender com muita segurança, se sentir bem em atender alguns pacientes mais graves, né? Você sabe o
beabá dos casos mais leves, mas para você ter uma profundidade maior, normalmente você precisa de uma residência médica, né? E a gente sabe que mais da metade dos médicos procura fazer residência médica, e esses são normalmente entre 3 e 6 anos, mais ou menos, a mais, né? Fora os 6 anos da faculdade. Fora os 6 anos da faculdade. Totalizando cerca de 10 anos na média, só para todo mundo entender. De estudo integral, porque a residência também tão integral quanto ou até mais. Ou mais que integral, porque na verdade, numa residência a gente deveria, né? Existe um regulamento do MEC que preconiza que não se ultrapasse 60 horas de trabalho, né? Você pode ver que, acho que na área de trabalho são 44, né? horas semanais da CLT. O residente... pede-se que ele não passe de 60 horas, mas a gente sabe que grande parte dos serviços ultrapassam 60 horas. E só para o né? pessoal entender também, quando a gente fala em residência, é a especialização. Né? Então, existem as vagas aí ofertadas sempre pelo MEC, ofertada também junto com essa vaga uma bolsa, né, em dinheiro, para que ele possa se dedicar por aquele tempo. Essa é a nossa discussão Tem aqui algumas hoje. especialidades que tenha como pré-requisito a residência? Na verdade, ou você faz a residência propriamente dita, ou você faz uma especialização. É o único jeito para você se dizer especialista e ser reconhecido como tal, né? O médico, ele, quando se forma, ele tem uma formação generalista, ele pode atuar em várias áreas, mas ele não tem expertise, ele pode ser questionado caso alguma coisa dê errado numa área específica. Ele não pode sair fazendo cirurgia plástica, por exemplo. Sim, entendeu? até pode, mas ele vai responder de maneira bem diferenciada em relação a isso. Não vai dar certo. Isso, pode ser questionado se ele realmente tinha competência suficiente, formação suficiente para aquele tipo de procedimento. Lembra daqueles outros episódios que a gente falou sobre o registro, aquele RQE, que qualquer pessoa pode consultar, basta entrar lá no site do Conselho Regional de Medicina do seu estado, no caso de São Paulo, CREMESP, coloca lá o nome ou CRM do médico e vai estar lá elencado a ou as especialidades que ele está habilitado oficialmente a atender. Então, vai estar lá um número da especialidade em todo médico que tenha essa especialidade. Como o Anderson falou, existe outro caminho que não é a residência, que pode ser no estágio. A ideia da residência é que ela é remunerada, né? Então, existe o estágio também, ou a especialização, mas no final tudo termina num título da especialidade. Né, que é uma prova bastante difícil daquela especialidade, pode ser anestesia, pode ser radiologia, pode ser cirurgia, que entendo o título e vai ganhar aquele RQE, e acho que tenho certeza, como a gente sempre fala aqui, esse é o caminho melhor para procurar um profissional habilitado de verdade. Não que os outros não sejam, mas talvez ainda não tenham o título, estão em fase de aprendizado. Né? Então, o CRM é o Conselho Regional de Medicina. Sim, o CRM é um número do conselho. Ok, o que seria o RQE? O RQE é um número da especialidade já dentro do conselho também, que o conselho divulga também. Okay. Você se forma médico com esses primeiros 6 anos de faculdade, né? Então, esses 6 anos de período integral, né? E aí, depois disso, você já consegue o seu número de CRM. Sim. Você já tem possibilidade de atender. Como médico. Né? Só que, se você quiser ser um especialista, um obstetra, um ortopedista, você teria que fazer uma residência, um estágio, depois disso, que varia aí entre 2 a 6 anos, mais ou menos, de vivência dentro daquela área, recebendo uma bolsa que é bem menor do que um salário de médico, né? Muito menor. Muitas vezes as pessoas não conseguem sequer se manter com aquele valor da residência e tem que ficar no mínimo 60 horas trabalhando, mas a gente sabe que alguns serviços acabam ultrapassando. Acho que teve recentemente até um caso que ficou famoso aí na mídia por causa da ameaça de podemos falar, saiu na mídia, foi na Unicamp, isso, né? Na Unicamp. Saiu em todos os jornais. Os residentes de ortopedia se revoltaram com relação ao modelo de residência, a carga horária que estava bem acima do permitido, e isso gerou um movimento em várias residências médicas, né, para tentar adequar isso ao que é preconizado pelo MEC, né? Porque tem um papel fundamental a residência, porém tem a exigência do MEC de 60 horas semanais. No máximo. Então, no máximo, que aconteceu com a Unicamp,
que foi extrapolado em muito isso. Isso. Mas são vários serviços que fazem isso há muito tempo, né? Na nossa época era extremamente comum, né? Todo mundo passava, né? Eu lembro que o internato já batia mais de 60 semanas horas, de né? residência, antes de eu fazer anestesia, eu fiz um pouquinho de pediatria, né? Fiz um mês de pediatria antes de ir pro exército. Sim, verdade. Nesse mês, eu cheguei a fazer 120 horas de trabalho. Numa semana. Né? Eram, acho que 100 pela residência, 100 e pouquinhas pela residência, e mais as que eu fazia fora para ganhar meu dinheirinho, porque Tudo na época claro. precisava, ia casar, tudo, então assim, Claro. tava juntando dinheiro. Mas é uma carga horária muito grande, né? Muito alta e de um trabalho muito estressante, né? Com muita... o residente, apesar de ele já ter um CRM, ser médico, ele se sente muito impotente, principalmente nesse começo de residência, porque ele não conhece a fundo a especialidade. Então ele se sente inseguro, ele precisa de um tutor, de um professor que esteja ali ao lado dele para... Que é a ideia da residência, Isso, ter alguém te ajudando, é uma né? troca, te ensinando. é uma troca, né, de conhecimento pelo trabalho do residente, né, que acaba sendo um trabalho Interesse de ambos. mais barato para o sistema de saúde, e por isso que alguns contratantes aí, o Estado e todo mundo acabou hipertrofiando, abusando do aumento do número de residências, né, para tentar também cobrir a falta de médicos e de orçamento para pagar médicos para esses lugares. Então, criou-se um certo problema, porque começou a aumentar demais o número de vagas, e sem ter o aumento do número de professores proporcional a isso. E isso acabou gerando um certo desconforto, porque o residente se sentia sendo só uma mão de obra barata, sendo explorado e não recebendo a contrapartida do ensino da maneira adequada. Então, isso tem que ser balanceado para que a sociedade saia ganhando, o médico saia bem formado, né? E com certeza esses movimentos eles repercutem, e aí a própria Unicamp já anunciou que vai contratar mais professores, tal. Então assim, então deu eco aí esse canal. E acho que inclusive isso provoca uma pressão em todas as residências para melhorar a qualidade do médico. Acho que uma das grandes coisas é a gente melhorar a qualidade de vida tanto do médico formado quanto do residente. A gente precisa investir muito nisso. Acho que esse é o motivo maior da gente estar aqui. A minha empresa, inclusive, a gente talvez seja um dos pioneiros dentro da anestesia em pensar que isso é uma grande necessidade atual, porque os médicos, principalmente pós-Covid, né, a anestesia em grande parte, passou por um burnout gigantesco, né? Tem estatísticas dizendo que mais de 90% dos médicos estão em burnout. Foi uma sobrecarga de trabalho imensa, com medo de morrer, medo de levar a doença para os familiares, às vezes você sair do seu nicho de trabalho original, né? Então o anestesista deixando de fazer anestesia, indo atender numa UTI, num pronto-socorro. Então tudo isso trouxe uma sensação muito ruim de exaustão, né? Essa dificuldade de não estar fazendo. Que já vem de tempo, né? Porque é uma profissão muito exigida, como já bem falado, desde a época da graduação ou até pré-vestibular. Pré-vestibular, a graduação de 6 anos, a residência e com tudo isso. O médico já vem numa sobrecarga, né? Com um sacrifício, às vezes, da sua vida social, né? E vem numa toada que quando chega numa fase dessa, ele começa a ver que, às vezes, o corpo não aguenta, a mente não aguenta. Eu acho que tudo que qualquer posição, qualquer meta que você precisa alcançar, né? Se você quer uma meta boa, não vai ser fácil. Isso vale para tudo na vida. Então, ser um bom médico, ser um bom especialista, é uma ótima meta? Sim, uma meta muito ótima. E muito difícil, sim. Você vai ter que já se dedicar na sua faculdade de maneira diferenciada, no internato, que são os últimos 2 anos, para vocês entenderem, que você já bota um pouco mais, coloca mais um pouco a mão na massa. Mais 1 mês em cada especialidade. Não vai ser suficiente para você sair operando ou sair clinicando, né? Às vezes 3 meses, mas em geral passa um pouquinho na pediatria, um pouquinho na ortopedia, um pouquinho na cirurgia, etc. E aí a residência que vai te gabaritar realmente para ser um profissional atuante, que vai te dar segurança para cumprir o mais importante de tudo, que é o quê? A ética, que é cumprir o teu juramento, que é tratar do paciente de maneira adequada, né? Não cometer nenhuma negligência, nenhuma imprudência, nenhuma imperícia. É a residência que vai te dar isso. Então, a gente sempre fala aqui sobre isso, né? Procurar profissionais, ser um profissional adequado, correto. Para isso, vai passar por toda essa batalha, entre aspas. Então,
o Anderson estava falando, o R1, que vocês ouvem falar por aí, às vezes aparece nas séries, né? Então, o R1 que está lá na televisão é o residente do primeiro ano, que tem que ter com ele lá o R2 para ajudar, o R3 para ajudar, que seria o segundo e o terceiro ano. Porém, como a gente estava falando, os hospitais, muitas vezes, começaram a entender naquilo uma mão de obra menos onerosa, né? E abusar um pouco dessa situação. Com isso, atrapalhando em todas as questões. E, finalmente, atrapalhando o bem principal, que é o paciente. Né? Porque o médico que trabalhou, deu 2 plantões, ficou 2 noites sem dormir, não vai ter como atender de maneira adequada. Compromete. E isso causa até, sim, problemas graves, até de mortes, vamos dizer assim. Sim, claro. Né? De pacientes que poderiam não ter ido a óbito se tivesse o profissional mais descansado. Então, essa é uma grande discussão, a gente não vai conseguir resolver aqui isso, nem chegar num consenso em 1h30, mas é uma grande discussão que vem vindo à tona. A gente até falou isso em algum episódio com o Dr. Maurício Lucchesi, que a gente falou sobre assédio moral, sobre saúde mental no trabalho, que é o colaborador versus, não no sentido de contra, né? Versus a empresa, que seria nesse caso, então, que oferece a vaga de residência, e o residente. Precisa ter esse equilíbrio. Então, nesse caso da Unicamp, eles se sentiram, então, entre aspas, abusados, fizeram trouxeram uma demanda e foram atendidos de alguma forma, chegando no equilíbrio, que também o Dr. Maurício falou bastante, né? Tendo um canal de comunicação aberto e um equilíbrio que vai beneficiar a todos, vai beneficiar o ensino, vai beneficiar fundamentalmente o paciente. E vamos continuando aqui para a gente entender daí o médico, como é que vai sendo essa vida. Não, é fácil se formar médico? Não, não é fácil. Isso não é ficar aqui querendo puxar a sardinha, mas é muito difícil. É muito difícil, e inclusive minha filha pensa em fazer medicina e a gente conversa bastante sobre isso, porque é uma escolha difícil hoje em dia. Né? Hoje, se você for pensar no tempo de trabalho, ela dá mais do que 2 faculdades em termos de carga horária. Né? Então, no mínimo, não, para mais. Então, assim, entre 2 e 3 faculdades que você gasta, se você for fazer uma... E é gastar tempo que nós estamos falando. Se você for fazer uma instituição privada, por exemplo, os custos são enormes. Sem uma dúvida. Parcela muito pequena da população tem condição de pagar mensalidade de cursos de medicina. Tem cursos custando mais de R$10.000, sem dúvida, a maioria. E se você for pensar do ponto de vista financeiro, talvez, inclusive, essa faculdade não se pague. Então, você tem que ter muito propósito, muita vontade de ser médico para se submeter a alguma coisa em que o seu custo de formação, se você tivesse aplicado em algum fundo, alguma coisa, fosse... talvez te render mais do que o que você vai ganhar depois. Tem que ter uma entrega meio que sacerdotal, né? Da coisa. Você ter falado, o que é ser médico? Qual que é a entrega, o compromisso e a vocação de um médico? Pergunta legal, essa é difícil, né? Assim, o que eu digo assim, ser médico tem vários aspectos. Primeiro, do indivíduo, né? Você busca a medicina por quê? Porque a medicina tem várias coisas que ela pode trazer. Ela tem um lado muito bonito, que é o lado do altruísmo, quero salvar vidas, quero ajudar pessoas, né? Mas ela tem outros comemorativos que muitas vezes se misturam e ficam difíceis de você separar. Será que eu estou buscando um pouco de notoriedade? Será que eu estou buscando um pouco de reconhecimento? Será que eu era o menino que jogava menos futebol? Eu era o que não conseguia Era o nerd. o nerdzão da turma, não conseguia papear com mulher, e aí resolvi me dedicar para o estudo, porque aquilo me trazia recompensa. Ele é a melhor nota. Então, assim, às vezes problemas lá de trás te levaram para uma vida já socialmente difícil, de entrega muito grande, para você chegar até a medicina, né, propriamente dita. E aí lá dentro você começa a ser cobrado, né, e você se cobra. Primeiro porque você era... Ele tem que ser cobrado. Isso que eu acho que nesse caso não dá para não cobrar. A gente estava aqui discutindo também em outros episódios, tem que se cobrar, porque é diferente de todas as profissões são super importantes, mas muitas delas você consegue tomar uma decisão errada e voltar atrás. Medicina não tem isso. Ainda mais na sua área, por exemplo, que é anestesia, né? Vamos comparando com a gente mesmo. Um julgamento errado pode significar uma Às vezes não, acho que sempre. Segundos de julgamento errado numa cirurgia complexa,
você leva um E paciente quando eu ao falo dessa óbito. cobrança, é exatamente isso, né? A gente tem uma cobrança que, obviamente, a instituição, né, a faculdade deveria cobrar, a residência deve cobrar, mas o E na médico nossa- já se cobra na muito. nossa porque, cobrava muito. a maioria de nós já era de destaque, já era um dos melhores alunos do colégio quando veio para a medicina, porque é um vestibular muito difícil. E aí, quando ele entra na faculdade, ele está lá e ele está... São todos muito bons, então você não vai ser sempre o melhor. Você Sim. tá naquela Sei lá, curva você é de só Gauss o que a gente normal. fala. É. Você está no normal. Claro. E isso muitas vezes frustra algumas pessoas, né? E assim, a frustração é também por causa do tamanho da medicina. A medicina tem tanta informação, tantas especialidades, que você nem na sua área você consegue ficar totalmente atualizado. Numa área única. E isso na sua subespecialidade, às vezes. Então, assim, essa frustração de não estar sabendo, não estar dominando 100% do negócio também é triste. Porque, às vezes, até para você fazer um congresso é extremamente caro, difícil. Hoje em dia, todo mundo fala, pô, o médico ganha muito bem, ganha... Não tenho dúvidas de que o salário médio do médico é bem maior do que da população. Mas se você pensar de verdade, por exemplo, em termos de horas de trabalho, a hora trabalhada, como é feito nos Estados Unidos, tudo é em hora trabalhada, você vai ver que muitos médicos ganham menos que um cabeleireiro, né? Então, assim, tudo bem, é que ele trabalha 36 horas direto, né? Então ele acaba tendo um volume de dinheiro alto naquele dia, porque ele emendou 2 plantões de 12, fez 24, ou 3 e fez 36 horas direto, às vezes sem dormir. As oportunidades de trabalho são... Exatamente, mas a hora de trabalho dele é barata. E muitas vezes ele vem pressionado lá de trás, porque se você for ver, mesmo na escola pública, como a gente teve aqui no Brasil, essa distorção, né? A gente teve um sucateamento do ensino público de base, né? O primeiro, o segundo grau, né? O fundamental 1. Sim, na nossa geração. 2. Na geração anterior era top. Então, como teve um sucateamento, o que acontece? Basicamente, só entra na medicina quem vem de uma elite financeira. E essa elite financeira acostumou seus filhos com um determinado padrão de vida. Quando eles vão para a faculdade e eles têm que ter a sua própria renda, construir sua família, ele quer tentar ter o mesmo padrão que o pai dele deu para ele. E aí, para fazer isso, muitas horas de trabalho. E por isso que o médico... Então, assim, a medicina é gostosa para muita gente. A gente gosta de trabalhar, então um pouco desse jeito workaholic tem a ver com... E você o prazer escolheu. de trabalhar, mas muitas vezes é a vontade de dar para os seus filhos o mesmo padrão de vida que você teve. Né? Não foi o meu caso, mas eu consegui dar mais, porque eu vim de uma família mais simples, mas a grande maioria quer, no mínimo, manter. Poxa, meu pai me levava para viajar, eu não vou levar meu filho para viajar? Claro. Entendeu? Então, assim, isso faz com que o médico trabalhe muitas horas. E seja cobrado de maneira muito... pesada por ele mesmo, na verdade. Sim, né? claro. Porque a cobrança do mercado já é alta, a cobrança da profissão é altíssima e ele mesmo escolheu essa autocobrança. A realidade é essa, é um desafio maior. Imagina quando você entra na faculdade com... A realidade, eu sempre também falei com meus filhos e com quem eu tenho oportunidade. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu entrei na faculdade com 17 anos, acho que você também. 18. E... a realidade é que você não sabe o que você vai encontrar pela sua frente. Você escolheu a medicina por ser um desafio, talvez, no meu caso, né? Porque você já de se desafiar. E então, quando você chega lá, você vê que o buraco é bem mais embaixo do que você imaginava. É bonito, é legal, mas bastante dificultoso. Eu acho que esse é um lado que tem muito da individualidade de cada um, né? Eu vejo, para mim, a medicina foi mais fácil e muito mais gostosa do que eu imaginava. Eu gostei da faculdade, apesar de ter período integral. Sim, mas você não imaginava o que você ia encontrar. Não imaginava. A gente nunca imagina direito o que vai acontecer na vida, né? A gente tenta antecipar, mas é tudo muito teórico, né? Muito subjetivo. Claro. Mas quando você vai vivendo, você vai vendo. E aí algumas pessoas vão achar muito legal. Pô, cara, consegui jogar bola pela faculdade, consegui formar uma turma. E outros não. Outros, fiquei sofrendo, tinha prova toda hora. Então, assim, aquele negócio do copo meio cheio e copo meio vazio, cada um olha para o lado que está preparado, que a sua personalidade faz procurar, né? Então, assim, tem gente que... E assim também depois de formado. Hoje você pergunta, você chegar numa mesa com 10 médicos e fala assim, você ganhar na loteria, você vai parar de trabalhar? Metade vai levantar, eu paro na hora, não dou mais um plantão, não quero mais trabalhar, nunca mais toco na medicina, devolvo o CRM no mesmo dia. E tem outros que vão falar, não, cara, não consigo ficar sem fazer isso, eu falando lá fora, isso, né? Eu já tenho 50 e a gente acorda às 5 da manhã ainda todo dia com a mesma luta, independente da carreira com que cada um escolheu, né?
com a mesma alegria, com a mesma disposição e vamos em frente, né? Porque eu acho que essa característica do médico de trabalhar bastante, né? Eu não sei se é bom colocar dessa forma, mas assim, a gente sabe pelos nossos colegas, né? Todos trabalham bastante e lutam muito, estudam, estão sempre atualizados, da nossa faculdade ou de outras faculdades em geral, todo mundo... É uma profissão que você tem que escolher com cuidado. Então, vida de médico não dá para ser simples. Isso, em nenhum aspecto, né? Mas então, é isso que eu falo. Se você conseguir enxergar a beleza que tem na medicina, tem que ser boa. a troca que tem com os pacientes, quando você faz um tratamento que dá certo, quando você consegue salvar uma pessoa que estava numa situação muito grave, se isso te bastar, porque assim, por exemplo, hoje em dia é muito raro em algumas especialidades, que nem a minha é uma das as especialidades que talvez menos agradecimento e elogio tenha. Você acorda o paciente, muitas vezes ele dá aquele agradecimento, mas ele ainda está sem memória. Eu canso de perguntar, quem te anestesiou da outra vez que foi aqui nesse hospital? Não sabe nem se foi homem ou mulher. Então, assim, para você ver, também no centro cirúrgico está todo mundo de touca, de roupa, né, de máscara. Então, mas a pessoa, nós não significamos muito de maneira individual. Mas o seu sentimento é ótimo. Ele gostou, mas isso depende de mim, né? Porque tem cara que vai se sentir não reconhecido. Trabalhei a minha vida toda para vir aqui fazer um serviço aqui, o cara nem sabe o que eu fiz, não ganha nada, a instituição me explora, que é cada vez que eu faça mais anestesias, eu mal tenho tempo de preencher minhas fichas, não consigo ir ao banheiro. Tem momentos em que você não consegue almoçar, que você não consegue ir ao banheiro. Então, assim, nós temos em várias áreas médicas uma condição de insalubridade muito grande, né? Por exemplo, no centro cirúrgico é um dos lugares mais insalubres que a gente tem e pouquíssimo, digamos, notado por isso. Você tem gases anestésicos circulando pelo ar, você tem um risco enorme de eletricidade que pode explodir, o volume das coisas é um risco auditivo gigante, a gente deveria ter 80 decibéis, né? No máximo. 85, sim. Então, para 85 decibéis, vai ser média no centro cirúrgico é 110. Então, assim, todas as características de insalubridade estão presentes ali. Estresse emocional, pressa a centro cirúrgico, a sala cirúrgica não pode ficar parada, é o lugar mais caro do hospital, né? Então, assim, tem que ser produzido tanto no privado quanto no público, muita gente precisando ser operada. Então, você tem que acordar o seu paciente rápido, mal se acordou, já tem outro na sala, porque já limpou ali, então... você não tem uma qualidade de vida adequada, né? Muitos lugares onde você vai dormir à noite, né? O seu plantão, que você vai ficar disponível para uma situação de emergência, às vezes você não tem uma temperatura adequada. Quantas vezes eu dormi numa cama limpinha no plantão? Quase cara, zero. Assim, que ninguém deitou naquele lençol, cara, no começo da nossa vida era quase zero. Eu cheguei né? a fazer plantão de 7 dias seguidos, não sem dormir, porque na especialidade de diagnóstico por imagem dá para dormir. Mas dormindo no sofá do hospital porque não dava tempo de ir para casa. Porque você vai para casa, aí 3 da manhã você é chamado de novo. Isso mesmo. Não faz nenhum sentido você andar de madrugada com todos os riscos. Exato. Então, uma semana seguida dormindo no hospital, dormindo quanto dava, né? 4, 3 horas por madrugada. Isso eu fiz muito também, a gente faz muito. Eu lembro que às vezes o anestesista é um dos que primeiro chega no hospital, né? Então, porque você tem que chegar para fazer a avaliação do paciente antes da cirurgia. Então, a gente costuma chegar por volta, às vezes, de 6 horas, que o primeiro horário é às 7, né? Várias vezes acontecia da minha cirurgia aí até meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, você falava, mas se eu for ter que estar aqui às 6 e dormir, cara, isso no dia seguinte, já vale a pena ficar aqui, não tem um lugar para dormir, não, o quarto tá cheio, aí você vai arrumando onde dá para ficar. Porque as pessoas pensam, elas não entendem muito isso, né, que no hospital tem um conforto médico. Não é assim, não é um hotel. Não, no HC, por exemplo, eu dormi em 5 beliches com 10 pessoas lá roncando. Tudo torto, né? Então, tudo bem que é no HC, que é um hospital escola digno, maravilhoso. Mas mesmo no privado não há um conforto. Tem vários lugares que você tem uma condição ruim, né? Tem lugares que não tem um conforto para você ficar. E nenhum lugar é confortável igual a sua casa, independente da sua casa, né? Você precisa da sua casa. E o médico tem isso aí. E é uma entrega, Anderson. É uma entrega. Independente... Se conhece algum colega que não se entregue, não tem. Eu falo que, inclusive, a família tem que estar muito ajustada ao seu projeto, né? Porque é muito difícil
para um leigo aceitar a vida. Tanto que, assim, o nível de divórcios, separações dentro da classe médica é gigantesco, né? Assim, porque pouco tempo gasto com a família, né? Gasto, não, investido na família, né? Então, assim, às vezes você pega um plantão de 36 horas, quando você volta, você tá acabado. Você não consegue sorrir pro seu filho e brincar com ele. Ou abraçar entendeu? tua mulher você vai de ficar maneira um pouquinho tal, e depois, cara, e aí vai ser aquela disputa. A filha quer atenção, a mulher também quer. Então, assim, é muito complicado. Essa né, maneira atender. de trabalho corrido em todas as maneiras ou classes que você trabalhou. Residência, CLT, PJ. Na verdade, cada uma tem uma característica. Então, na verdade, assim, o médico sempre teve a característica de trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Sim. Justamente por aquilo que eu te falei, a medicina, um pouquinho antes da nossa geração, ela ganhava muito bem. E aí, conforme vieram caindo, né, o valor de horas, né, os honorários, o médico começou a trabalhar mais. Então, assim... Isso foi com a privatização da saúde no país? Deve ter contribuição para isso? Na verdade, não. Na verdade, assim, a hora médica era mais cara quando você tinha muito menos médicos, né? Então, assim, a oferta de médicos foi aumentando, né? Hoje a gente tem alguns lugares do país que tem uma média de médicos maior até do que alguns países desenvolvidos, né? Então, um número total de médicos, eles estão mal distribuídos no Brasil, o Brasil é muito heterogêneo, mas, em geral, nós temos um número de médicos bem adequado em algumas regiões. E aí você começa a ter uma queda dos honorários. E aí alguns contratantes começam a querer explorar ainda mais o trabalho. Como eu consigo fazer um maior número de procedimentos, de consultas, de cirurgias, com o menor dinheiro gasto. E aí começa um nivelamento por baixo. E aí, se você, dependendo do tipo de vida que você quer dar, eu falo que o médico ele tem uma grande vantagem, mas que no fim das contas passa a ser uma desvantagem, que é a possibilidade de aumentar a carga horária. Sim. Né? Então, como ele tem um valor hora, que às vezes é menos que um cabeleireiro ganha, uma manicure boa, ele acaba aumentando muito o número de horas. E ele tem mercado para isso. E aí ele começa a acabar com a vida dele. Então ele acaba com a saúde. Né? Ele acaba com a saúde dele. Hoje em dia, se você for ver, o médico tem no mínimo 2 vezes mais hipertensão, diabetes, doença coronariana, depressão, dependência suicídio, química, dependência álcool. química. Exatamente. Então, o médico é extremamente pouco saudável, por incrível que pareça. Porque a forma como ele se dedicou para aquilo... Tem até uma coisa cultural, né? Você chega na residência... O pessoal te acha meio vagabundo, mas você não dá nenhum plantão fora, você não faz mais nada, né? Assim, tipo, se você trabalhar só 60 horas, ele acha que você é vagabundo, mas o que você está fazendo? Tá estudando? A gente acaba ficando viciado em trabalhar demais. Isso, é isso que eu estava falando, o médico acaba nisso, né? Se você não tiver um planejamento, por exemplo, médicos, durante muito tempo foram conhecidos por serem péssimos administradores, né? Inclusive da própria vida pessoal. Então, eles não sabiam investir, né? Hoje tem um movimento já, vários médicos tentando aprender a planejar a sua aposentadoria, porque até bem pouco tempo atrás, o médico achava que ele seria imortal, né? Vou trabalhar pro resto da vida, né? Sim. E assim, mesmo que trabalhe, né? Se planejar é importante, mesmo trabalhando até morrer, se você for ver... Diminuindo a carga horária... O ritmo não consegue manter. Se você for ver, uma das frustrações que eu vejo no médico é, por exemplo, que a maior parte dos médicos não tem condição de ter um convênio do nível dos melhores hospitais do Brasil, né? Então, assim, a maioria está um pouquinho abaixo, não consegue ter os planos mais top, e sabe que quando chegar na idade maior, onde as faixas etárias são bem mais caras, ele não vai conseguir ter talvez nem aquele plano que ele tem. Então, isso é uma coisa que frustra, porque para uma pessoa que não conhece bem a diferença dos tratamentos, né, dos diferentes hospitais, isso talvez não doa tanto. Eu estou indo no médico, estou indo num hospitalzinho que é bom, mas para o médico que conhece, aqui eu tenho um tratamento XY que não tem no outro, e eu não vou poder ter acesso a isso, minha filha não vai ter acesso a isso porque eu não consigo pagar, é mais frustrante, me parece, entendeu? Então, assim, eu acho que tem vários problemas aí que trazem digamos assim, essa ânsia por trabalhar demais, né, e acabar desbalanceando o equilíbrio da vida, né? E é isso que a gente tenta, né, mesmo na nossa empresa, alertar os colegas que estão com carga horária alta, tentar conversar se realmente há aquela necessidade, existe um propósito. Estou sustentando o pai doente, mãe doente, aí às vezes não tem jeito, momentaneamente, mas as pessoas têm que tentar se equilibrar, porque
corpo e alma, né? Corpo e mente tem que trabalhar juntos, né? Então, assim, a gente tem que estar saudável para conseguir fazer a boa medicina também. E não só, não só a carga de trabalho, mas sim também associado aos estudos. A medicina é uma área que tem um avanço junto com a tecnologia muito parecido. Quanto mais tecnologia, melhor um diagnóstico. Então, fora o diagnóstico, você também tem estudos sobre especialização. E isso é uma coisa grave que a gente tem, porque, assim, para você fazer um congresso, os cursos são muito caros, né? E para você fazer um congresso, como hoje em dia a maioria dos médicos está passando por uma mudança, né? A maioria dos contratos de trabalho está virando PJ, né? Você não tem mais aquele vínculo trabalhista, uma dispensa para o congresso remunerada. Resumindo, hoje em dia ganha se trabalha. Isso, você ganha só se trabalha. Então, além de você passar e ter que pagar o congresso, você deixa de ganhar. Então, você perde aí 3 vezes o valor do congresso, entendeu? Então, assim, para você se atualizar, você precisa pagar uma soma que te faz falta. E ao mesmo tempo que se você não se atualizar, também você fica fora do mercado. Exatamente. Aquela história que a gente falou. É uma profissão que requer uma luta muito grande. Não dá para você querer fazer um atendimento sem estar totalmente atualizado, né? Na área por exemplo, de imagem, aparecia um equipamento novo, até porque o paciente quer e acabou. Além da sua consciência de querer prestar o atendimento adequado ao paciente, você tem um risco jurídico. Claro. Né? Hoje em dia, se você fizer alguma coisa que está muito desatualizada e o paciente questionar isso juridicamente, o grau de perda seu é gigante. Que cai naquele outro podcast. E administrativamente junto com a Então, assim, você acaba tendo um risco jurídico de perder aí uma casa ou Claro. Uma casa conquista, aí, né? Então, às vezes, assim, que você levou horas e horas de plantão, né? Anos e anos dando plantão a mais. Então, eu diria que medicina, que nem ele falou, é um desafio muito grande e a pessoa tem que fazer com muito coração, assim. Tem que gostar muito do que faz para assim, sentir o prazer de fazer todo dia, entendeu? Porque realmente é trabalhoso. Você dorme menos. Cara, quantos natais e anos novos eu não tive com a minha família, né? E não é uma escolha. Natal e Ano Novo, você está na faculdade. É uma escala, né, cara? Mas não é só na faculdade, né? Sim, a grande parte também, dos médicos continua dando plantão em algum momento, né? Então, você tem que escolher. E aí, a escolha que eu tinha era assim, você quer trabalhar no Natal ou no Ano Novo? Escolhe né? Então, assim, você já perdia um. E aí, quando você é mais novo, é a noite, né? Se vai piorando. Bem, vai o 25 dias, né? Se você já tiver mais velho, 25 dias só. Exatamente. Então, o Carnaval, o Dia das Mães, porque a doença continua, obviamente. Tanto que até hoje, quando eu saio com as minhas filhas, às vezes, assim, num dia de Natal, assim, eu falo para elas, vocês sabem quantos profissionais no McDonald's 24 horas, no pronto-socorro, no bombeiro, né, na polícia. Quantos profissionais estão trabalhando nesse momento e não estão com as suas famílias, cara? Entendeu? Que a gente tem que ser agradecido por estar naquele momento, né? Todo mundo junto, né? Então, eu faço essa reflexão de tanto que eu trabalhei, tanto que eu fui esse profissional também. Sim. Mas é uma coisa que algumas pessoas conseguem se planejar para tentar diminuir ao longo do tempo, né? Para conseguir se você conseguir estabelecer uma carreira um pouco mais sólida, crescente, sólida, você consegue parar de dar plantão ou diminuir os plantões, mas é para poucos também, isso não é para muitos, poucos. Eu acho que mais de 70% dos médicos ainda dá muito plantão. Com certeza, né, claro que com a experiência vai conseguindo atender mais da subespecialidade, que foi uma luta muito grande para ele conseguir chegar até lá, né? Então não é um privilégio, é uma conquista, é bem diferente, né? Não é um presente, né? É um prêmio, é bem diferente, prêmio de presente, é uma conquista. Então aí ele consegue dar menos plantão, mas ainda assim trabalhando horas, estudando muito e assumindo uma responsabilidade muito grande, e não tem problema, porque foi a pessoa que escolheu, não tem problema. Isso eu acho que vale, aliás, para todas as profissões. Se você quer ser engenheiro da NASA e você vai lançar um foguete, vai estar dentro dele, né? Tá arriscado, né? Não, então, é você que escolheu, né? Você projetou, é mais ou menos isso a medicina, né? Acho que você se projeta para assumir esse desafio,
E é grande, é difícil e vamos em frente, né? Vamos em frente. Tem que gostar do produto final, que é fazer o bem para o outro. Isso Cuidar, né? Porque abdica muitas coisas. Família, tem um menos tempo com a família, mais tempo de estudo, mesmo insegurança, depois... né? Insegurança dentro da família mesmo, né? Você tá... Cara, teve uma vez que a gente tava num voo, a gente tava vindo do Nordeste para São Paulo, minha esposa estava passando mal lá, não estava bem, estava com a minha filhinha de 4 anos, eu com ela. A pessoa da frente teve uma parada cardíaca, né? Eu tive que ficar atendendo, tive que descer com a minha esposa ruim lá dentro e levar a paciente até o centro médico e largar minha filha e minha esposa no avião, entendeu? Sem saber se o avião ia decolar e voltar para São Paulo sem mim. Eu ia pegar o próximo voo. Então, assim, são coisas que às vezes você é chamado, você tem obrigação de ir, entendeu? Se você tá lá, né? Quem é o médico que tá aqui? Só tem você lá, às vezes. Não tem como correr, claro. Não tem como correr, é seu dever, né? Seu juramento. Então, trânsito, às vezes tem algum acidente. Muitas vezes eu parava, minha mulher, mas aqui não é perigoso? Eu falava, mas eu preciso só ver se o paciente tá bem, se ele tem condição de esperar o resgate, se eu preciso fazer alguma coisa. Então, são situações que realmente te deixam, digamos assim, com menos previsibilidade. Já teve caso que eu estava voltando para casa, minha esposa assim, então você está vindo para jantar? Não, já estou chegando e tal. Aí toca o telefone, olha, mas entrou em trabalho de parto, daqui 30 minutos já é para estar na sala cirúrgica. Aí você, amor, complicou aqui. Pode deixar no micro-ondas para aí? É difícil, né, cara? Então, assim... cada escolha é uma renúncia. A sua família tem que estar também muito dentro do seu projeto, entender, compreender, participar, porque senão realmente fica difícil, né? Eu tenho um colega meu, que é da nossa turma também, ele trabalha num outro estilo, assim, mais freelancer, né? Então tem muita cirurgia de sábado. Então, ele falou para mim, eu nunca fui numa festinha de Dia dos Pais dos meus filhos. Como assim, né? Eu falei, então, eu tentei escolher formas de conseguir ir, né? Mas assim, mas na realidade dele, ele não conseguia passar o sábado. Então, ele acabou tendo que ir todas as festas do filho de sábado, aquelas de Dia dos Pais, ele nunca foi, né? Tem determinadas especialidades que têm menor previsibilidade de tempo ou de urgência? Sim, né? Quando você vai para áreas, por exemplo, obstetrícia, né? Alguns tipos de cirurgia, por exemplo, o presidente Bolsonaro, quando ele tomou a facada, o médico dele teve que sair, um médico super top, ele teve que sair e imediatamente lá atender depois, né? Então, assim, dependendo da especialidade, você tem umas urgências que são mais graves, a atuação tem que ser mais imediata, né? Tem os médicos que estão no PS que muitas vezes dão esse atendimento mais grave, mas quando você tem um vínculo com o seu paciente, por exemplo, num pré-natal que foi feito, você tem que atender, né? Então, você que vai fazer o parto, você fez todo o preparo, então aí ele vai te chamar a qualquer hora, e aí o anestesista vai viajar, não pode fazer não pode ir para fora do país, por exemplo, fazer um curso. Às vezes você tem que deixar programado, olha, vai cair uma data meio próxima, se por acaso acontecer alguma coisa, eu vou deixar um colega de stand-by para você, entendeu? Aí você vai ligar para ele, porque eu não vou poder estar. É uma situação difícil, mas assim, existem coisas que têm menos emergências, por exemplo, dermatologia, né? Até o oftalmo tem emergência, o otorrino tem emergência, claro, né? A gente tem várias especialidades que têm emergência, mas talvez uma anatomopatologia, algumas coisas não tenham. Mas mesmo assim, né? Para chegar até ser um bom dermatologista, como já tivemos aqui, doutora Natália, né? Muito. Foi um sacrifício bastante grande. Todos esses plantões que a gente falou também foram dados para que a pessoa seja uma boa dermatologista, precisa ter uma base clínica boa, né? Então, o caminho é sempre difícil. É sempre árduo. Não vamos ficar... É a subida da montanha, né? Quando você chega lá em cima, você vê uma vista bonita, mas para chegar e só tem um jeito, subir. Se você quiser ter essa vista, é isso que tem. E é uma escolha também. Se você quiser terminar no lugar fácil, faça coisas fáceis. Tem alguma especialidade que assim que termina a faculdade, já com CRM, já pode começar a atuar? Sabe que isso é uma coisa que me deixa um pouco frustrado com o Conselho Federal de Medicina, né? Eu também. Porque, ao mesmo tempo que você é habilitado teoricamente para fazer tudo, a justiça te questiona se você não tiver expertise e depois ela pode
te colocar num erro médico como imperito. Então, assim, isso é uma coisa muito grave, porque teoricamente, se eu tiver num local muito ermo e, sei lá, ele bateu a cabeça e tá com. Eu consegui diagnosticar que ele tem um hematoma, eu posso operar. até fazer uma neurocirurgia nele descompressiva. Em tese, eu deveria, né? Se eu não tiver como se eu não tiver como transferir em tempo hábil para salvar a vida dele, eu teria que fazer isso. Mas eu não tenho habilitação para isso. Se eu for, eu vou fazer, mas eu correndo risco de ser processado e perder, né? Porque eu não sou neurocirurgião. Não pelo então, CRM, mas pela justiça comum. Daí... Isso, existe uma certa omissão nisso. Você tem uma permissão, mas, se der errado, você tá mal. Se você não fizer, é omissão. Exatamente, exatamente. Você tem que fazer alguma coisa e aí, se você está habilitado... Se der certo, ótimo. Se não der, você vai responder por isso na justiça. Pelo CRM, sim, porque lá está... Por isso que muita gente quer fazer residência, entendeu? Para ter um pouco mais de segurança, pelo menos na área em que vai trabalhar. Para ter passado muitas horas dentro daquela especialidade a ponto de conhecer a fundo, né, e ter certeza de que está habilitado para fazer habilitado tecnicamente e juridicamente, né, que Exatamente. É o título, mais uma vez, que a gente já falou aqui várias vezes, que é lá o RQE que está escrito lá no CREMESP. E aí não tem erro. Procurou... que acontece muito com o cirurgião plástico, né? Por exemplo, o cirurgião plástico, nós temos aqueles que são especialistas mesmo, fizeram residência ou fizeram especialização, prestaram prova de título, tudo. E tem alguns que não são. São médicos que acabaram gostando da área, fizeram algum tipo de treinamento. Então ainda em caminho, né? Diria que ambos podem ter complicações. Óbvio que é menos chance naquele que treinou mais, mas ambos podem ter complicações. Só que a mesma complicação, ela vai ter uma repercussão jurídica muito maior se esse médico não tiver o título. Porque conforme aquela nossa única com o Dr. Mário Ward, né, ele cai na imperícia. Porque é não saber... Só que ele tem um CRM, ele tem um título. Então, mas é esse em cima do muro que eu falo falando da justiça. Esse em cima do muro que eu falo que é o complicado, entendeu? Porque você está habilitado, mas nada pode dar errado. E como que você vai garantir? A medicina a gente garante os meios, não os fins, né? Sim. A gente não, mesmo o melhor neurocirurgião vai ter uma complicação, o melhor cardiocirurgião vai ter complicação, né? E a gente não consegue evitar essas coisas, mas ele está respaldado juridicamente porque ele fez a formação dele, tem o título de especialista, né? E se ele não tiver, aí o negócio vai ser complicado. Então... Isso faz parte também dessa discussão toda, que fazendo tudo certinho ainda pode dar errado, né? Então imagina não fazendo certinho. Por exemplo, se dar errado é muito alta. Eu quando atendi, eu tinha me formado e ainda não era residente, eu estava fazendo clínica médica, que teoricamente também precisa de uma residência, mas grande parte dos médicos em pronto-socorro são médicos generalistas, ou seja, eles fizeram 6 anos de medicina e muitas vezes não fizeram uma residência de clínica médica. Assim como tem alguns que atendem até pediatria nessa situação. Então, eles tiveram um bloco de pediatria no internato, né, dentro da faculdade, mas dependendo do juiz, dependendo do caso, podem ser julgados como imperitos por não terem feito uma residência em pediatria. Não tem nenhum movimento ou ação do Conselho Federal de Medicina para tentar deixar uma forma mais clara? Então, é complicado porque assim... a gente entende hoje, com o crescimento do conhecimento médico, a gente entende que não dá para fazer, não dá para, em 6 anos, o cara sair habilitado para fazer tudo. O cara pode fazer parto, pode fazer apendicectomia, pode fazer uma colecistectomia. A gente sabe que ele não sai habilitado para fazer isso. E aí... a tendência, né, o que eles querem fazer é que todos fizessem residência médica, mas aí também não tem vaga para todo mundo, né, e não tem tutor para todo mundo, não tem verba para você organizar. Então assim, é bem complicada essa equação para você conseguir garantir que todos os médicos tenham a residência também e que isso faça parte da obrigatoriedade para você exercer, né? Então, na parte teórica, o CFM está tentando implantar um exame parecido com o da OAB, né? Então, assim, vou garantir que todos os cursos, independente da faculdade que foi feita, vão ter pelo menos um nível, porque o cara vai ter que passar numa prova teórica nacional, e aí eu vou comparar essas escolas, porque pode ser que nessa abertura grande de escolas, algum processo tenha sido pulado e talvez aquela escola não esteja habilitando aquele médico da maneira correta, né? Então, a ideia seria fazer uma prova
teórica que sem ela você não pudesse exercer efetivamente, e talvez até com um aspecto prático também, fazer algumas atividades Sim. práticas, né? E existe uma coisa também dentro das boas faculdades de medicina que a gente aprende, que é muito falado sobre toda a questão ética, né? E do bom senso. Então, são todas as pessoas que se formam médicas que algum dia depois de se formar vão dar um plantão numa UTI? Não. Né? Você, como anestesista, tem uma formação clínica mais parecida, né? extremamente embasada para isso, mas eu, por exemplo, nunca dei um plantão depois da faculdade numa UTI. Durante a faculdade, você é obrigado a participar, até lá no internato. Mas um plantão onde eu fosse o responsável, eu mesmo, nunca fiz porque não me senti habilitado, né? Também deve ser uma carga pesada. Sim, Você até vi uma vez. Mas aconteceu muito nessa pandemia, né? Nessa pandemia teve até ortopedista dando plantão em UTI, cirurgião, residente de cirurgia geral. Sim. Então todo mundo teve que abraçar. Mas aí é e obviamente o cuidado não é um cuidado adequado. Assim, muitas mortes poderiam ser evitadas se a gente tivesse só médicos especialistas de UTI. Tinha até um meme que eu vi nessa época, acho que não sei se foi até da pandemia, que falava: dicas para você que não está seguro para dar plantão na UTI. Não dê. Bem simples. É bem simples. Eu acho que isso seria o adequado, né? Sim, eu sei, Anderson, eu sei. Infelizmente, mesmo fora do contexto de pandemia, a gente tem muita gente dando plantão. Isso que eu tô falando, é um problema. Sem ter o conhecimento adequado e, infelizmente, colocando risco a população. E aí a equação fica mais grave ainda quando você fala assim: mas tudo bem, eu tenho um médico que não está tão habilitado para dar aquele plantão, mas se eu não tiver ele, quem vai dar? Não tem ninguém. Aí é uma e não tem discussão a vaga incrível. do UTI, entendeu? Então assim, é um círculo vicioso difícil de você consertar. Só vai consertar com boa gestão do Estado, da iniciativa privada, né? Com uma boa fiscalização sobre o número de médicos formados, fazer uma equação. Inclusive uma pergunta, se a gente não souber, se a gente puder pesquisar, a última vez que eu vi, já faz uns 3, 4 anos, o último CRM, médicos registrados no CRM, algo em torno de 400, 450 mil, é mais ou menos isso? É que isso é por estado, né? Por então estado. essa conta não assim, vai ter vários em vários estados, né? Mas assim, a somatória deles deve estar, vocês sabem? Deve estar por 300 e pouco. No estado de São Paulo está 200 e poucos mil, se não me engano. Mas tem estado que está em 12 mil. É muito pouco para 200 e poucos milhões. Não. Atualmente o número de médicos no Brasil, ele está... Se você faz uma conta que é médico por paciente, né? Então existe quantos médicos eu tenho para 100 mil habitantes, por exemplo. Entendeu? E nessa conta, tanto de especialistas quanto de generalistas, em alguns lugares do país, por exemplo, a região sudeste, a região sul, a gente tem até mais do que alguns países desenvolvidos, por exemplo. Então, o que a gente precisaria é ter mais generalistas e espalhados pelo Brasil. Então, esses seriam os triadores, fariam as visitas em família, tratariam das doenças básicas da comunidade local, hipertensão, diabetes, dislipidemias. E fariam a referência desses pacientes para os grandes centros, os centros de referência, para que eles fossem tratados pelos especialistas. Então, se fosse bem organizado isso, a gente tem que falar que assim, o SUS é o maior programa, né, de atendimento público do mundo. Então, assim, estatal, né? Ele tem várias críticas para a gente ser feito, mas ele realmente é um orgulho para o Brasil ter um sistema desse que consegue atender, por exemplo, a população carente. Nós falamos disso com o doutor Lipe, né? Mas nós temos muitas deficiências que precisariam ser sanadas, né? E com muita gestão, né? Ele que é um gestor aí de saúde, né? De mão cheia, a gente precisaria ter mais visão na gestão para conseguir otimizar a prestação da medicina, né? Por exemplo, uma das coisas difíceis aqui no Brasil é você fazer um investimento, por exemplo. Então, eu preciso comprar um aparelho, um ultrassom para deixar no centro cirúrgico. Não, mas eu não tenho verba para esse ultrassom. Só que aí você vai lá e faz a conta e fala assim, olha, esse ultrassom, com o que eu evito de complicações, se eu colocar tudo no papel, ele me é custo efetivo porque em 2 anos eu pago o ultrassom e ainda sobra. Mas você não consegue fazer isso. Aí tem licitação e você não consegue, às vezes, o equipamento que você precisa porque
você não consegue justificar por que você está pedindo naquele nível. Então, os processos também são engessados, e aí às vezes a gente deixa de conseguir otimizar o recurso, entendeu? Dr. Vitor Lippe falou sobre isso, o calcanhar de Aquiles do Sistema Único de Saúde no país, e que inclusive já tem algumas iniciativas, isso aqui no estado de São Paulo, em algumas cidades, como me recordo, Sorocaba, acho que já tem. Sim. São Paulo, se eu não me engano, posso estar falando bobagem, mas algumas São Paulo, cidades. sim, São Paulo já também. É gerido pelas associações. Sim, né? OSS, Ninguém percebeu isso. ainda. A minha empresa trabalha no Sim, OSS, ninguém percebeu né, ainda, porque não se fala, mas a saúde no município de São Paulo já foi privatizada, Já. ninguém nem percebeu. Nós Não. estamos... Justamente para passar esse processo de licitação, de espera, morosidade. E melhorou muito, né? Melhorou muito, né? As OS, ao meu ver, né, existe muita crítica aí, muita gente... Sempre, todo modelo tem os seus lados positivos e negativos, mas assim, para a população, em termos de satisfação, velocidade de atendimento, a impressão que dá é que houve uma melhora substancial. Muito, né? muito importante. Então, assim, aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente realmente conseguiu gestões mais profissionais, porque, por exemplo, até o vínculo, né, do funcionário público de carreira, você não consegue mandar um funcionário público embora com facilidade. Então, assim, não que a gente queira, mas a gente gostaria que todos entregassem, né, o máximo de serviço e tal, mas a gente sabe que tem alguns que estão lá e ficam dando atestado e ficam fazendo corpo mole. Existe isso, né? Não é a maioria, felizmente, na saúde, muita gente tem propósito, muita gente trabalha bem, mas tem muitas pessoas que são assim. E aí, esse cara não consegue ser punido do tipo, vou mandar você embora, entendeu? Então aí ele continua emperrando o sistema, contaminando os colegas e tornando moroso. Então, em situações, uma sala cirúrgica, por exemplo, de uma OS, produz mais do que 3, 4 vezes... E compra os equipamentos em um mês, uma semana, o que demoraria no estado convencional 1 ano se conseguisse. O número de consultas, de atendimento, a gente faz... Brutal. É muito mais fácil quando o Estado deixa de ser quem vai tomar conta da operação e ele só vai ficar fiscalizando. Porque ele só chega e vai te dando multa, né? Faltou o seu médico, então tá aqui. Então é mais fácil para ele cobrar, mais eficiente, né? E ele não precisa ser ele o responsável pela gestão. Me parece um modelo vencedor aí. Além de que não dá para deixar de falar isso, nesse sistema quando o Estado está completamente envolvido, a corrupção também come metade do problema. Corrupção você pode ter em todas as instâncias, né? Seja na OS, seja no hospital privado, né? Em todo lugar tem. Mas o compliance é muito mais forte quanto mais privado fica, porque tem alguém que está ali olhando, monitorando, e o próprio Estado pode gastar mais energia só em fiscalizar. No privado, a pessoa vai se corromper com aquele valor que é daquele nicho, né? Quando não no privado, no Estado, o dinheiro é nosso. Isso. E aí eu trabalhei pessoalmente 8 anos no serviço de saúde totalmente público e vi coisas lá horripilantes que não dá nem para contar aqui, mas hoje eu sei exatamente como é que funciona. Então você tem de todos os lados pessoas tentando lhe corromper, a realidade é essa. E a boa gestão muda tudo. A gente acabou lá com filas de anos, né? E simplesmente mudando pequenas peças de lugar, trabalhando de maneira como se aquilo fosse privado. Ou seja, não pode ter desperdício, etc. Mas a gente fugiu um pouco do assunto. Voltando à vida do médico, a gente entrou lá na questão do médico gestor. Como tema amplo. Mas aí, voltando ao que você estava falando, sim, concordo com você. Hoje em dia tem alguns colegas que são bons gestores, mas acho que, na verdade, o médico não entra na vida médica para ser gestor. Então, acho que ele vê essa necessidade em um momento da vida, porque, sim, antes, mesmo que ele errasse em tudo na gestão, ele terminava bem, porque o recurso era muito grande, Moisés. Muito grande, não sei. Era grande, né? Mas os caras mais velhos, nossos professores, né? Eles ganhavam bem. Sim, tinha o cidadão poderia, não tinha limite. O cara vendia um carro, vendia para fazer uma cirurgia pequena, né? Hoje em dia, então, uma cirurgia, tem cirurgia que paga pro cirurgião
R$200. Um restaurante, um almoço. Tudo bem, não é nessa discussão, mas assim, o cara podia não ter gestão nenhuma, que a vida dele entrava tanto que hoje tem que sim, no final, ter um pouco de gestão. Isso falta na vida do médico, já que nós estamos falando isso, falta um pouquinho de direito médico, que nós discutimos aqui com o Dr. Mário Ward, falta muito sobre economia doméstica, sobre investimentos, compra um terreninho, ou invisto na poupança, no CDB, ou, né, numa ação, num fundo imobiliário. Mas difícil isso. Está mudando pouco. Mudando, né? Assim, a gente vê nos próprios grupos, né? Teve um estudo aí que foi feito com a Universidade Brasileira e mais de 1/3 dos alunos da faculdade não pretendem atender pacientes. Estranho, né? O cara mais de 1/3 no Brasil está indo pensando em abrir uma startup, produtos médicos, né? Então, assim, não está pensando em atender paciente. Olha. Então, assim, a diversificação da medicina. A medicina, tanto que quando me perguntam, mas o que você acha da medicina? Será que eu falo, olha, se você tem aquilo que ele falou, foco, determinação e vontade de fazer, faça, porque é dificílimo errar. Porque tem tantas especialidades, elas são tão diferentes entre si, que goste mais de você de exatas, de humanas, vai achar tudo. Queira trabalhar sozinho, com paciente, sem paciente, no escuro, no claro. Você tem todos os tipos de perfis para te abrigar, né? Então, o oftalmologista tem um dia a dia totalmente diferente de um radiologista, de um anatomopatologista, de um, né? Então, claro. assim, é amplo demais. De alguém que trabalha no banco de sangue, de um hematologista. Então, assim, nós temos uma infinidade de especialidades e cada uma com a sua particularidade, a sua forma de trabalhar. Então é muito difícil que depois de 6 anos você ainda não consiga achar nenhuma delas que te satisfaça, né? Então eu falo que a medicina te dá 2 chances de escolher, né? Você escolheu a medicina e se achar que não era bem para ser neurocirurgião, eu queria ser neurocirurgião, né? Passou 1 mês, eu falei, não, isso aqui eu não vou fazer. Passei na neuroanatomia, falei, não, isso aqui é coisa de louco, né? Você queria ser neurocirurgião no começo. Acho que tinha um pouco daquele negócio de querer ser, né? Só pra gente finalizando, então, você fala em neurocirurgia, que o pessoal entrava lá no HC em fila indiana, diziam, né, na nossa época. Eu não cheguei a ver, mas a vida de médico passava por isso naquela época. Isso que foi mudando. Como assim entrava em fila indiana? 5 da manhã entrava em... 5 da manhã, o pessoal tinha que chegar, preparar seus casos, né? Às 6 horas começava a visita, 7h30 eles tinham que estar no centro cirúrgico já com tudo decidido das condutas do dia, já tendo comunicado o chefe. Aí eles começavam a operar, aí eu descer para atender o PS, passar as avaliações. E aí, quando eu terminava o dia deles lá pelas 10 da noite, chegou às 5 da manhã. Quem estava de plantão emendava para o dia seguinte. Quem estava de plantão na madrugada. Né? Já ia continuar, não ia dormir nada, porque era a noite inteira com abrindo cabeças. E os outros iam correndo para suas casas para poder descansar até as 4. Porque na residência de neuro, na nossa época, de neurocirurgia, acho que não tinham 3 ou 4 vagas, então eles tinham que dividir esse trabalho todo. Isso quando não era a visita geral, porque quando eles tinham a visita geral, né, aí o cara tinha que ir lá às 3 da manhã para fazer tudo mais perfeitinho. E no caso da neurocirurgia, 5 anos de especialização, imagina, total de 11 anos e só piorando cada vez mais. É uma coisa só para a gente também aqui no final, o médico ele passa a ter mais valor com muita idade. Né? Então, um cirurgião cardíaco, por exemplo, ele não vai operar assim que ele termina a faculdade ou assim que termina a residência, botar a mão na massa de verdade. Então, tem várias coisas. Então, o cidadão ele vai se valorizando com estudo, adquirindo mais títulos, ele tem né? um pico também, né? Hoje em dia tem o seguinte, em algumas especialidades, onde o cara faz o nome, né? E realmente desenvolve uma expertise, talvez a carreira dele seja um pouco mais longa. Mas, hoje em dia, ele precisa ficar muito atento, porque senão ele é atropelado pela geração mais nova, que conhece mais tecnologia, né? Então a gente teve isso, por exemplo, quando surgiu a cirurgia laparoscópica, né? Quando surgiu a cirurgia laparoscópica, os cirurgiões antigos que falaram, imagina, isso aí não vai pegar. A laparoscópica é a fechadinha, né? Só com buraquinhos. Por vídeo, né? Então, assim, que abria a barriga, falou, vamos abrir as barrigas. O cara abria e resolvia, eram cirurgiões fantásticos. Só continuam sendo, né? Alguns deles não quiseram aprender a cirurgia videolaparoscópica, eu faço tão bem o que eu faço, curo todo mundo assim. Só que aí, depois de um tempo, viu-se que a laparoscópica era melhor em várias situações. Invasivo, e aí, exatamente, recuperação mais rápida do paciente. Menos e aí, vários deles que não se atualizaram começaram a
perder porque não tinha habilidade manual para os mais novos, né? Que brincavam de videogame, começaram a fazer laparoscópica já desde o internato. Então, realmente o médico precisa ficar sempre muito atento, né, às novidades tecnológicas, ao crescimento da especialidade, porque senão ele pode perder essa valorização do final. Eu acho que isso vale para todas né? as profissões. Quem não se atualiza, quem não se preocupa, quem não estuda, quem não corre atrás, fica para trás. Isso acho que é para todas as profissões. Mas em medicina isso é um pouquinho pior, eu acho. Realmente, para você ser substituído por um mais jovem, aí entra a questão do interesse do contratante. Até porque o assim mais novo também é um cara que super diferenciado, exatamente, que também passou pelos 6 anos. É um guerreiro. Também é um guerreiro, né? Então o cara tá vindo com bagagem nova, com raciocínio. Gostaria de fazer uma pergunta para os dois, doutor Antes, doutor Sidney, para o pessoal de casa, para quem está pensando em fazer medicina, um aparato geral de o que é ser médico e os desafios disso. Certo. Bom, então, acho que é meio que, na minha opinião, né, é um desafio muito grande. Se você não estiver disposto a subir a montanha com bastante dificuldade, vai ser difícil, nem comece. Mas, quando você chegar lá em cima, vai ser muito legal, vai valer muito a pena. E cada passo que você deu lá, você vai lembrar com orgulho. E foi muito difícil, mas quando chegar lá, você vai ver aquilo que você queria ver e que realmente não são todos que podem ver. Eu acho que é por aí. É uma luta difícil, mas vale bastante a pena. Tem que ter muita vocação, tem que gostar de ajudar as pessoas, tem que ter certeza do que você está fazendo sempre, tem que estudar, tem que se atualizar sempre, mas vai valer a pena, é isso. Tem que ter um crescimento como pessoa muito grande, porque assim, você, ao longo da sua vida, você vai ter feito casos maravilhosos, salvado vidas, vai ter perdido vidas, né? Então, assim, como você entende se você errar, se você não conseguir perceber um diagnóstico, porque ao longo da sua vida toda, com certeza, se for ganhando experiência, em algum momento você pode ter tido, do mesmo jeito que um engenheiro já errou uma conta de matemática, alguém já errou o seu troco no supermercado, algumas coisas. Como você lida com esses casos que não foram bem, com o seu paciente que você desenvolveu um vínculo afetivo e ele morreu de câncer, e assim, é difícil. Então essa carga emocional, né, essa convivência com a perda, com as situações difíceis, crianças com tumores, com criança condenada, que você já vê que aquela criança não tem praticamente expectativa de vida, vai morrer, a doença é fatal. Como que você fala isso para um familiar? Então, assim, tem uma carga emocional muito grande nisso, e você tem que enxergar de uma forma prazerosa. Eu fui dar uma notícia ruim e eu fiz o melhor que eu podia. Eu tentei ser o mais humano possível para que aquela pessoa recebesse aquela informação do jeito que eu gostaria de receber. Ninguém queria receber uma informação daquela, mas eu vou ter que dar. Então, assim, será que eu consegui passar de uma maneira não fria, de uma maneira que a pessoa consiga ter algum conforto, algum acolhimento nas mais diferentes situações? Então, assim, a gente lembro até hoje de um menininho que ia amputar uma perna. Menininho pequenininho. Mas eu vou ficar sem minha perna. Cara, como que você faz, cara? O que você fala para um menino? E vai passar por isso. Entendeu? Então a gente passa por situações, né, que são muito graves, né? Eu lembro de uma anestesia que eu fiz numa menina. A menina estava super bem, tinha que tirar um pedacinho do pulmão que dava infecção, mas naquele momento ela estava excelente. A menina era saudável, brincava, ia para a escola, tinha 14 anos. E essa menina fez a cirurgia, terminou, estava tudo bem. Mandei ela para a sala de recuperação pós-anestésica, desci para fazer meu almoço. Aí um colega meu que veio descer, você está aqui embaixo, sua paciente está com uma parada cardíaca lá em cima. Aí quando eu cheguei, estavam os outros anestesistas, todo mundo, né? A gente reveza para almoçar, né? Então estava todo mundo em cima dela e ela teve uma explosão da artéria pulmonar na ligadura e ela morreu, né? Então, assim, o que você fala? Eu olhava, a menina conversou comigo, né? Assim, há pouco tempo. Nós perdemos uma outra que, essa me tocou muito, porque era um anestesista super bom, que inclusive morreu de Covid. Ele era o chefe de um dos hospitais que a gente trabalhava e estava bem na troca de plantão. Eram 6 horas da tarde, ele assumiu o plantão das 19, já estava lá, e eu ia embora. E eu levei a menininha para eu anestesiar.
E a menina era muito parecida com a minha filha pequena. Putz. Muito parecida, mesma idade, mesmo jeitinho, cara, muito, muito parecida. E eu dei a mãozinha pra ela, fui conversando, e fomos batendo papo e tal. Quando eu cheguei na sala, ele falou, pode deixar que eu faça anestesia, pode ir embora. E eu falei, não, eu deixo que eu faço, já conversei com ela e tal. Aí, meio que começou, não, tudo bem. E assim, ele era super bom de criança, uma anestesia espetacular. Falei, bom, tá em boas mãos, então eu vou deixar tal. Então, fizemos uma indução pra criança não perceber a mudança e tal. E aí ele ficou e eu fui. Quando eu cheguei no dia seguinte, eu soube que essa criança teve uma complicação muito grave, né, de tipo... A gente fala, é uma doença grave de anestesia, muito rara, né? Chama hipertermia maligna, acho que talvez, não sei se o Dr. Roberto abordou aqui quando ele veio, mas é muito, muito, muito rara, né? Não existe teste para a gente fazer preventivamente. Claro, E ela acabou falecendo, né? Então, assim, é uma carga emocional muito grande. Eu lembro até hoje, né? De alguns casos, assim. Sem dúvida. Então, assim, fazer medicina tem um pouco de tudo. É uma vida intensa, é uma vida que te separa um pouco da família, às vezes não te dá tempo de fazer os esportes de maneira adequada para você manter a sua própria saúde, né? O médico talvez seja um dos caras menos saudáveis que tem, né? Então, assim, isso é muito, muito triste às vezes, mas se você tiver propósito, que nem a gente falou, e gostar de ver o paciente que você melhorou e comemorar mais as suas vitórias do que chorar as suas derrotas, eu acho que a gente consegue fazer uma coisa bem bacana. Legal. Muito bem. Ficamos por aqui? É isso aí, Moisés. Anderson, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Valeu mesmo, foi muito legal o nosso bate-papo. Você aí, ouvinte, espero que você tenha aprendido bastante coisa. Sei que está interessado aí na área. Não se esqueça, se inscreva lá no nosso canal para a gente poder continuar. Grande Anderson, muito obrigado, valeu. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. legal compartilhar aí com vocês. Muito obrigado. Até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.